Você já parou para pensar que tudo o que te ensinaram sobre dinheiro pode estar completamente errado? E se eu dissesse que o que você leva 12 meses para ganhar pode ser conquistado em apenas 30 dias? Parece absurdo, não é? Eu também achava, até que aconteceu comigo. Eu estava quebrado, cheio de dívidas, e acredite, não tinha nenhuma chance. Pelo menos era isso que eu pensava. Mas existe um método tão poderoso que quase ninguém conhece. E hoje eu vou te mostrar exatamente porque tudo o que você acreditou sobre riqueza não passa de uma grande mentira. Quantas vezes você já ouviu aquela frase: estude bastante, trabalhe duro e o dinheiro virá? Eu ouvi isso a vida inteira. Me diz, isso funcionou para você? Funcionou para as pessoas que você conhece? Porque eu olho ao redor e vejo gente que estudou anos, fez faculdade, se dedicou em empregos por décadas e ainda assim não consegue pagar as contas sem preocupação. E quando sobra algum dinheiro, é tão pouco que não muda absolutamente nada na vida delas. Foi exatamente assim que eu vivi por muito tempo. Aos 26 anos, eu estava endividado. Ganhava cerca de $4.000 por ano e devia 6.000. Se eu pegasse cada centavo que ganhava, ainda levaria 1 ano e meio para ficar no zero. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro e ainda assim vivem correndo atrás do próximo salário? Talvez seja você. Você não acha isso injusto? Eu achava, porque eu acreditava que a solução era trabalhar mais, me esforçar mais. Mas eu estava errado, completamente errado. Ninguém nunca me ensinou que trabalhar duro não é sinônimo de ficar rico. Aliás, o sistema foi feito para que você acredite nisso. A escola te ensina a ler, a escrever, a contar, mas nunca te ensina a ganhar dinheiro. Já percebeu isso? Eles ensinam você a guardar, a poupar, a investir, mas nunca a criar riqueza. Por quê? Porque esse conhecimento é reservado para poucos. E sabe o que é pior? Eu acreditava que o problema era comigo, que eu não tinha sorte, não tinha estudo suficiente, não tinha oportunidades. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você olhou para alguém que venceu na vida e pensou: ele deu sorte, não é para mim? Eu pensava exatamente isso, até que um dia tudo mudou. Quando eu entendi que a primeira mentira que nos contam é essa: trabalhar duro não é garantia de nada, porque se fosse, as pessoas que mais trabalham seriam as mais ricas. Agora olha para o mundo. Quem são os mais ricos? São os que trabalham 12 horas por dia em um emprego que odeiam. Ou são aqueles que aprenderam a criar sistemas, ideias e negócios que geram dinheiro mesmo quando eles estão dormindo. Esse é o ponto. Enquanto você troca tempo por dinheiro, você está preso. Porque tempo é limitado. Um dia tem 24 horas para todo mundo. Então, não importa o quanto você se esforce, sempre vai ter um teto. E é por isso que a maioria das pessoas nunca sai do lugar. Trabalham, se cansam, envelhecem e chegam ao fim da vida sem ter vivido o que realmente desejavam. Agora eu quero que você pense em algo. Se nada mudar na sua vida hoje, quanto tempo vai levar para você alcançar os seus sonhos? 10 anos? 20 anos? Ou talvez nunca? Isso é duro de ouvir, mas é a realidade para a maioria. E é por isso que você precisa quebrar esse ciclo. E sabe como isso começa? Mudando a forma como você pensa sobre dinheiro. Porque tudo começa na mente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava cansado, desanimado, sem perspectivas. E, sinceramente, eu acreditava que minha vida estava condenada. Até que alguém me fez uma pergunta simples: você acredita que pode mudar? E naquele momento, algo dentro de mim respondeu: eu não sei, mas eu quero tentar. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. E isso é bom, porque é exatamente aí que tudo começa. Então eu quero que você faça algo ainda hoje. Antes de dormir, escreva essa pergunta em um papel.
O que eu posso fazer para ganhar dinheiro sem depender apenas do meu tempo? Parece simples, mas é uma das perguntas mais poderosas que você vai fazer na sua vida, porque ela vai abrir espaço para ideias que você nunca considerou antes. Faça isso por 7 dias seguidos, sem pular nenhum. E eu prometo que você vai começar a ver oportunidades que sempre estiveram aí, mas você nunca enxergou. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu não fiquei mais inteligente, não voltei para a escola, não fiz nenhum curso mágico. Tudo o que eu fiz foi entender como a riqueza realmente funciona e aplicar. E a primeira coisa que eu aprendi foi isso. Trabalhar duro não é suficiente. Trabalhar inteligente é o que muda tudo. Você está pronto para isso? Porque se está, prepare-se para desaprender muito do que você acreditou a vida inteira. Porque é assim que a transformação começa. Imagine um rio. De um lado, a corrente leva você para cima para a riqueza. Do outro, a corrente puxa você para baixo, para a escassez, para a pobreza. Agora me diz, em qual lado você está? Essa imagem me marcou para sempre quando a ouvi pela primeira vez, porque descreve exatamente a vida da maioria das pessoas. E eu pergunto, você sente que está sendo carregado para cima, na direção dos seus sonhos, ou está preso em uma maré que só te leva para contas, dívidas e preocupações? A verdade é dura, mas eu preciso falar. A maioria está no lado errado e sabe o que é pior? Nem percebe. As pessoas vivem no piloto automático, acordam, trabalham, pagam contas, reclamam da falta de dinheiro e repetem isso todos os dias. Não é estranho? Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Talvez você mesmo, você já parou para pensar por que isso acontece? Eu vou te dizer, tudo começa na mente. Sim, é isso mesmo. Não é no governo, não é no salário, não é na falta de sorte. É no que você acredita, no que você pensa todos os dias. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas eu vivi isso. E quando entendi, tudo mudou. Quando eu estava quebrado, eu não via saída. Eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Eu não tinha estudo, não tinha oportunidades. Minha vida parecia condenada e eu acreditava que era assim para sempre. Até que um dia, alguém me deu um livro e disse, se fizer exatamente o que está aqui, você pode ter tudo o que quiser. Eu não acreditava. Mas sabe o que eu pensei? Ele acredita. Então por que não tentar? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a mudar a forma como pensava. Eu parei de me ver como uma vítima e comecei a me ver como alguém que podia escolher. E é aí que entra essa metáfora do rio. Eu simplesmente troquei de lado. Eu estava no lado que me arrastava para baixo e decidi remar para o outro lado. E quer saber? Não foi sorte. Foi decisão. Agora, eu quero que você reflita. Qual é o seu lado hoje? Porque se você está no lado errado, você já sabe qual é o resultado. Preocupação, frustração, contas acumuladas, sonhos engavetados. E se nada mudar, a vida inteira vai continuar assim. Isso é o que mais dói. Não são as dificuldades de hoje, é imaginar como vai ser daqui a 10 anos se nada mudar. Mas existe um outro lado, um lado onde a corrente trabalha a seu favor, onde as ideias aparecem, as oportunidades surgem, o dinheiro flui. Parece mágica, mas não é. É mentalidade. Porque os dois lados desse rio são formados por emoções. As positivas te levam para cima, as negativas te afundam. Agora me diz, com quais emoções você tem se alimentado ultimamente? Preocupação, medo, dúvida ou confiança, gratidão, certeza? Eu sei que talvez você pense, mas como eu vou sentir confiança se tudo está dando errado? E eu te entendo. Eu também pensava assim, mas vou te contar um segredo. Eu comecei a mudar antes das coisas mudarem.
Eu comecei a pensar riqueza quando ainda estava quebrado. E foi isso que fez a diferença. Então aqui está o que eu quero que você faça. Durante os próximos 7 dias, comece o dia pensando nisso. Eu escolho estar do lado certo do rio. Repita isso para você mesmo. Parece bobo? Não é. Porque quando você começa a afirmar algo, sua mente começa a procurar formas de tornar isso real. E é assim que tudo começa. Agora, imagine a sensação de finalmente sentir a corrente a seu favor. Imagine acordar e saber que a cada dia você está mais perto do que deseja. Isso não é um sonho distante, é uma decisão. A decisão de mudar o lado do rio onde você está. E isso começa hoje. Tudo no universo funciona por leis e o dinheiro não é exceção. Existe uma lei que governa quanto você ganha e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. É a lei da compensação. Quando eu descobri isso, tudo fez sentido. Porque, até aquele momento, eu acreditava que minha renda era determinada pelo meu chefe, pela empresa onde eu trabalhava, pela economia ou até pela minha sorte. Mas não é nada disso. A lei da compensação diz que a quantidade de dinheiro que você ganha será diretamente proporcional a 3 coisas: a necessidade do que você faz, a sua habilidade para fazer isso e a dificuldade em substituir você. Agora, para por um instante e pensa nisso. Em qual desses 3 pontos você está falhando? Porque provavelmente o primeiro já está resolvido. Se você tem um trabalho, existe alguma necessidade para o que você faz. Mas isso não é o suficiente. O que realmente importa são os outros 2 fatores: a sua habilidade e a dificuldade de te substituir. E sabe qual é a realidade? A maioria das pessoas nunca pensa nisso. Elas acreditam que basta aparecer no trabalho e fazer o mínimo para não ser demitido. Mas eu vou ser direto. Se qualquer um pode fazer o que você faz, você nunca vai ganhar muito dinheiro. É duro ouvir isso, eu sei, mas é a verdade. E enquanto você continuar sendo alguém fácil de substituir, você vai viver lutando pelo mínimo. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. No começo da minha carreira, eu não tinha nenhuma habilidade especial. Eu era apenas mais um na multidão. E adivinha? Eu era pago como qualquer outro na multidão. Até que um dia eu decidi que se eu queria mudar minha vida, eu precisava me tornar indispensável. Eu precisava ser alguém que entregava mais, que sabia mais, que fazia melhor. E foi isso que eu fiz. Agora, me responde, o que você tem feito para se tornar impossível de substituir? Porque se você está fazendo apenas o básico, você está cavando a sua própria estagnação. Não existe mágica aqui. Não é sorte, é competência. Quanto melhor você for no que faz, mais difícil será alguém tirar o seu lugar. E isso vale para qualquer área. Quer ver um exemplo? Pensa nos grandes atletas, nos grandes artistas, nos grandes empreendedores. Eles não são apenas bons, eles são excepcionais. E é por isso que recebem o que recebem. Agora, antes que você pense, mas eu não sou famoso. Isso não é para mim. Eu quero te lembrar que essa lei funciona para todos. Você não precisa ser uma estrela global, mas precisa ser uma estrela no seu campo de atuação. E aqui está algo que eu quero que você anote agora. O dinheiro sempre vai na direção da excelência. Sempre. Não existe exceção. Então, se você não está crescendo financeiramente, é porque você parou de crescer pessoalmente. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu fiz e que pode mudar tudo para você. Eu criei o hábito de melhorar um pouco todos os dias, apenas um pouco. Não um salto gigantesco, não uma mudança radical de uma vez. Um pouco. Um livro que eu lia, uma aula que eu assistia, uma habilidade que eu treinava. E com o tempo, isso me fez uma pessoa completamente diferente. Então aqui vai o seu desafio.
pelos próximos 90 dias, escolha uma habilidade que tem valor no mercado, algo que possa aumentar a sua capacidade de gerar riqueza. E trabalhe nisso todos os dias, mesmo que seja por 15 minutos. Faça isso por 90 dias e depois me diga se sua vida continua a mesma. Eu duvido, porque a lei da compensação é clara. Você não precisa lutar pelo dinheiro. Você precisa lutar por se tornar alguém melhor no que faz. E quando você se torna alguém melhor, o dinheiro vem até você. Sempre. Agora me diz, você está disposto a fazer isso? Ou vai continuar reclamando da vida, esperando que algo mude sozinho? Porque eu vou te dizer, nada vai mudar até você mudar. E isso começa agora. Você quer saber por que 96% das pessoas nunca ficam ricas? Porque elas cometem o mesmo erro todos os dias. Trocam tempo por dinheiro. Essa é a estratégia M1. E deixa eu ser bem claro. Ela nunca funcionou, não funciona e nunca vai funcionar. Por quê? Porque tempo é o recurso mais limitado que existe. Você tem 24 horas no dia. Eu também tenho. Todos nós temos. Se você baseia sua renda apenas no tempo que você trabalha, sempre vai existir um teto que você não pode ultrapassar. Eu acreditava nessa mentira por muito tempo. Passei anos achando que a saída era trabalhar mais horas, fazer horas extras, pegar um segundo emprego. E você sabe qual foi o resultado? Eu fiquei mais cansado, mais estressado e ainda sem dinheiro. Quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? Trabalham o dia inteiro, chegam em casa exaustas e ainda não conseguem pagar todas as contas? É a maioria. Agora, eu quero que você pense nisso. Se você continuar trocando tempo por dinheiro, o que vai acontecer com você daqui a 10 anos? Vai estar ganhando um pouco mais? Talvez. Mas vai estar vivendo melhor? Vai ter liberdade? Ou vai estar ainda mais preso, sem energia, sem saúde e sem tempo para aproveitar nada? Porque, no fundo, é isso que acontece com quem segue esse caminho. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas é a realidade para 96% da população. Essa é a armadilha que prende as pessoas na mediocridade. E a pior parte é que o sistema incentiva isso. Eles dizem, estude para ter um bom emprego, trabalhe duro, faça hora extra. Como se isso fosse levar você para a liberdade financeira. Não vai, nunca vai. E existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais você depende do seu tempo, mais vulnerável você é. Porque se algo acontecer, uma doença, uma demissão, qualquer imprevisto, sua renda desaparece. É como construir uma casa em cima da areia. Uma maré forte e tudo desmorona. Então eu preciso que você entenda isso. Existem apenas 3 estratégias para ganhar dinheiro. A primeira é a M1, trocar tempo por dinheiro. É a estratégia da maioria e é a pior de todas. A segunda é a M2, investir dinheiro para ganhar dinheiro. Uma boa estratégia, mas só funciona para quem já tem capital. E mesmo assim exige conhecimento. Porque cada dia que você fica preso nesse modelo, você está vendendo o bem mais precioso que tem, seu tempo, por um preço que nunca vai refletir seu verdadeiro valor. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Eu descobri que as pessoas mais ricas do mundo não trabalham mais horas do que você. Na verdade, muitas trabalham menos. A diferença é que elas não dependem de um único fluxo de renda. Elas multiplicam o tempo delas através de sistemas, parcerias, negócios que continuam gerando dinheiro mesmo quando elas estão dormindo. E aqui está a pergunta que eu quero que você carregue pelo resto do dia. Como eu posso ganhar dinheiro enquanto durmo? Parece loucura? Eu também achava. Mas hoje é a regra. Com a internet, com os negócios digitais, com a economia global, nunca foi tão fácil criar múltiplas fontes de renda. A única coisa que falta para a maioria das pessoas é a decisão. Agora eu quero que você faça um exercício simples.
pega um papel e escreva 3 ideias que poderiam gerar uma renda extra para você sem depender de mais horas de trabalho. Não precisa ser perfeito, não precisa saber todos os detalhes agora. Apenas escreva. Porque a mudança começa quando você para de aceitar a velha estratégia e decide pensar diferente. Eu vou te dizer algo que pode chocar você. 1% da população usa a estratégia M3 e fica com 96% de todo o dinheiro do mundo. Não é porque eles são mais inteligentes, alguns nem são. É porque eles entenderam como o jogo funciona. Eles não vendem tempo, eles criam sistemas. Então eu te pergunto, você vai continuar vendendo o único recurso que não pode recuperar, seu tempo? Ou vai começar a criar algo que funcione mesmo quando você não estiver trabalhando? Essa decisão é a linha que separa quem vive reclamando do salário e quem conquista a liberdade. E a boa notícia é que você pode começar hoje. Não precisa largar tudo, não precisa correr riscos absurdos. Comece pequeno, mas comece. Porque quanto antes você sair da estratégia M1, mais rápido você vai para o grupo dos 4% que realmente entendem como a riqueza funciona. Agora me diz, você está pronto para quebrar essa corrente e parar de trocar vida por dinheiro? Porque a escolha é sua, sempre foi. Olha ao seu redor. O mundo mudou completamente, mas sabe qual é o problema? A maioria das pessoas ainda pensa como se estivesse vivendo 50 anos atrás. Elas continuam seguindo um manual que já está ultrapassado. Um manual que dizia: estude, consiga um bom emprego, trabalhe duro, se aposente e viva feliz. Só que isso não existe mais. Não funcionava bem antes e hoje, então, é impossível. Quer um choque de realidade? Há algumas décadas, uma pessoa conseguia sustentar uma família inteira com um único salário. Hoje, quantas famílias você conhece que precisam de 2 pessoas trabalhando e, mesmo assim, mal conseguem pagar as contas? E sabe por quê? Porque elas estão jogando um jogo que não existe mais. Alvin Toffler disse algo que eu nunca esqueci. Os analfabetos do século XXI não serão os que não sabem ler e escrever, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E isso é brutalmente verdadeiro. Porque tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, carreira, segurança, simplesmente não vale mais. E se você não desaprender essas velhas crenças e aprender as novas regras, você vai ficar para trás. Agora, para e pensa comigo. Quantas coisas mudaram nos últimos 20 anos? Lembra quando não existia internet, quando o celular era luxo, quando ninguém falava de redes sociais? Hoje, tem gente ganhando milhões com algo que nem existia há pouco tempo. Enquanto isso, a maioria continua pensando que a única forma de ganhar dinheiro é sentar atrás de uma mesa, cumprir 8 horas por dia e esperar pelo pagamento no fim do mês. Isso não é só ultrapassado, é perigoso. Sabe por quê? Porque o mundo não está ficando mais estável, ele está mudando mais rápido do que nunca. Profissões inteiras estão desaparecendo. Empresas que eram gigantes há 10 anos hoje não existem mais. E outras, que surgiram do nada, estão dominando o mercado. Quer ver um exemplo? Empresas de táxi dominavam as ruas por décadas. Aí veio a Uber e mudou tudo. Hotéis eram o padrão de hospedagem. Aí surgiu o Airbnb. Essas empresas não só mudaram setores, elas destruíram velhos modelos de negócio. Agora, a pergunta é, o que você está fazendo para se adaptar? Porque se você continua jogando o mesmo jogo que seus pais jogaram, você vai perder. E não é porque você não é inteligente, é porque você não entendeu a nova regra. O mundo está mudando e quem não mudar com ele vai ser engolido. E sabe qual é a nova regra? Flexibilidade, aprendizado contínuo e múltiplas fontes de renda. Não existe mais essa história de depender de um único emprego para a vida inteira.
Isso é uma sentença de insegurança. Se você não cria novas habilidades, se você não busca novas formas de gerar renda, você está se colocando em risco. E aqui está um choque que talvez você não queira ouvir. As oportunidades nunca foram tão grandes como agora. Nunca. Hoje, qualquer pessoa com um celular e internet tem mais recursos nas mãos do que grandes empresas tinham no passado. Você pode fazer negócios do seu quarto, vender para pessoas do outro lado do mundo, criar algo que gera dinheiro enquanto você dorme. Mas a maioria não faz. Sabe por quê? Porque está presa na mentalidade velha. Porque pensa, isso não é para mim. Eu não entendo dessas coisas. Eu vou continuar no meu emprego porque é mais seguro. Seguro? Me diga, quantas pessoas você conhece que foram demitidas de um dia para o outro, sem aviso, sem plano B? Isso é segurança? A verdade é que o mundo nunca esteve tão cheio de possibilidades, mas também nunca puniu tanto quem insiste em ficar parado. E você precisa escolher. Ou você continua agarrado ao passado, ou você decide aprender as novas regras e aproveitar tudo o que está diante de você. Agora me responde. Quanto da sua vida ainda está preso no velho modelo? Quanto você ainda acredita que precisa de 40 anos de trabalho duro para ter alguma liberdade? Porque, se essa for a sua crença, você vai viver e morrer trabalhando para realizar o sonho de outra pessoa. Eu quero que você reflita sobre isso hoje. Pegue um papel e escreva: o que eu preciso desaprender para mudar minha vida financeira? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela pode abrir portas que você nem imagina. Porque para entrar no novo, primeiro você precisa soltar o velho. O mundo mudou. A questão é, você mudou? Lembro exatamente do dia em que tudo mudou para mim. Eu estava quebrado, sem perspectivas, sem estudo, sem um plano para o futuro. Ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Se eu pegasse cada centavo que entrava, levaria 18 meses para zerar a dívida. A verdade, eu estava perdido. E foi nesse momento, quando eu me sentia sem saída, que alguém me entregou um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu nunca vou esquecer as palavras que ouvi junto com aquele livro. Se você fizer exatamente o que está escrito aqui, pode ter tudo o que quiser. Sabe o que eu pensei? Isso é impossível. Mas no fundo, eu não tinha mais nada a perder. Então eu fiz. Eu não acreditava 100% naquilo, mas eu acreditei que ele acreditava. E isso foi suficiente para eu começar. Eu comecei a estudar aquele livro como se minha vida dependesse disso. E dependia. Eu li cada palavra, sublinhei, escrevi e, principalmente, comecei a aplicar. E foi aí que eu descobri algo que mudaria tudo. A riqueza começa na mente. Não é no esforço físico, não é na sorte, não é em oportunidades externas, é dentro de você. E eu comecei a fazer algo que parecia completamente louco na época. Eu me imaginei rico quando ainda estava quebrado. Eu comecei a sentir como se já tivesse conquistado aquilo que eu queria, mesmo sem ter nada. Eu repetia para mim mesmo todos os dias: eu sou próspero, o dinheiro flui para mim com facilidade. Você pode pensar, isso é só conversa positiva. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. A minha mente começou a mudar. Eu comecei a enxergar oportunidades onde antes eu só via problemas. Eu comecei a tomar decisões diferentes. E em menos de um ano, eu saí de quebrado para ganhar $15.000 por mês. Em um mês, eu ganhava o que antes levava anos. Agora me responde. O que teria acontecido se eu não tivesse dado aquele primeiro passo? Eu provavelmente estaria no mesmo lugar, reclamando da vida, acreditando que a sorte nunca bateu na minha porta. Mas eu decidi mudar. E essa é a diferença entre quem realiza e quem só sonha. A verdade é que a vida sempre vai te dar duas opções: continuar onde está ou dar o primeiro passo rumo ao que você quer.
A maioria escolhe ficar, por medo, por dúvida, por achar que não é capaz. Mas eu vou te dizer, você é capaz, muito mais do que imagina. Só precisa decidir. E eu quero que você faça algo muito simples, mas extremamente poderoso. Pelos próximos 7 dias, escreva esta frase 10 vezes por dia. Eu tenho múltiplas fontes de renda e o dinheiro flui para mim com facilidade e abundância. Não apenas escreva, sinta. Imagine como seria ter isso. Sinta a gratidão como se já fosse verdade. E me diz depois se isso não começa a mudar a forma como você pensa e age. Porque eu posso te garantir uma coisa. Quando você muda a sua mente, o seu mundo externo muda. Sempre. Esse foi o segredo que transformou minha vida e pode transformar a sua também. A pergunta é, você está pronto para decidir hoje? Se tem algo que eu quero que você leve daqui, é isso. A mudança começa dentro da sua mente. Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro. Se você quer transformar sua vida, precisa decidir hoje que não vai mais aceitar os mesmos resultados de ontem. Essa é a chave que abre todas as portas. Agora, se você realmente quer dar o próximo passo, o próximo vídeo que está aparecendo aí é exatamente para você. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução para se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.